Eu já experimentei na minha vida diversas viradas de jogo. E eu queria compartilhar esse texto com vocês, esperando que vocês realmente possam olhar para Deus e saber que mesmo quando muitas áreas das nossas vidas parecem já vencidas, derrotadas, muitas vezes você pensa que o seu casamento já não tem mais volta, retorno. Muitas vezes você acha que o relacionamento com o seu filho já não tem mais como ser consertado, restaurado. Ou muitas vezes você já desistiu de um negócio que você fracassou. Eu queria dizer para você que se você acreditar em Deus, tudo é possível. Você pode virar o jogo. Eu já assisti a várias partidas de futebol onde um determinado time virou o jogo quando ninguém mais acreditava que seria possível. E eu creio que Deus pode fazer isso também em nossas vidas. O meu desejo nessa reflexão é ajudá-la a virar o jogo naquelas áreas que você está experimentando derrotas em sua vida. E eu pretendo apresentar aqui alguns princípios para que você possa experimentar então vitória nestas áreas. Só gostaria de enfatizar que estes princípios devem ser aplicados por você, não de uma maneira mecânica, mas de coração. É necessário crer. Tudo que envolve as coisas de Deus é necessário realmente crer, para que você possa experimentar, então, as vitórias e as bênçãos de Deus. De fato, ninguém pode agradar a Deus se não tiver fé. O primeiro princípio que eu gostaria de colocar está baseado em Josué capítulo 7, do verso 1 ao 5. Não aceitar a decretação de sua derrota, mesmo após uma batalha perdida. Este é o primeiro princípio, não aceitar a decretação de sua derrota. O texto que nós vemos, Josué e todo o exército de Israel sofreram uma grande derrota. E essa derrota se deu no momento quando eles estavam muito confiantes. Afinal de contas, eles tinham conseguido vencer a cidade de Jericó. Eles puderam ver as muralhas de Jericó cair diante dos seus olhos e achavam que agora eles venceriam aquela pequena cidade de Ai de uma maneira tranquila. E quando então eles voltam derrotados e fogem diante daquela pequena cidade, eles ficam envergonhados. O texto diz que eles estavam totalmente desanimados. Talvez você encontre-se assim, por causa do seu casamento, por causa da relação com seu filho, por causa de uma empresa que você tentou iniciar e não conseguiu, fracassou. É importante saber que não devemos nutrir um sentimento de vergonha por causa de uma derrota. E nem assumirmos uma posição de fracassado. Você não é fracassado. Não aceite isso na sua vida. Não decrete o seu estado de fracasso. Levanta a cabeça. Não aceite isso. O termo fracassado não define alguém que sofreu uma derrota. Não podemos, por exemplo, dizer que Josué é fracassado por causa dessa derrota. Ele foi um homem de grandes vitórias. Fracassado é um termo que define aqueles que desistem de lutar, que não tentam outra vez. E quantas outras vezes forem necessárias. Fracassados são aqueles que não dão a si mesmos o direito de continuarem lutando por aquilo que desejam alcançar. Fracassado é aquele que para, não desista. Um casamento não deu certo, não desista. Não desista de tentar abrir uma nova empresa porque a primeira não deu certo, ou a segunda não deu certo, ou a terceira. Tente novamente. Acredite sempre. Abraão morreu acreditando que tomaria posse da terra prometida. Mas ele nunca desistiu de tomar posse dessa terra prometida. Nunca desista do sonho que Deus colocou em seu coração. Acredite sempre. Você não é fracassado. Não aceite isso na sua vida. Você pode ter perdido batalha, 1, 2, 3, mas nunca desista. Fracassado é só aqueles que desistem. Não fique preso às experiências frustrantes do passado. Não deixe de acreditar que você pode realizar algo maravilhoso no campo onde um dia você fracassou. E nunca deixe de acreditar que as experiências ruins podem ser usadas por Deus para te levar às experiências de vitórias.
Josué capítulo 7, 6 nos traz um segundo princípio: nutrir sentimentos corretos. É necessário, após uma derrota, nutrir sentimentos corretos. E 3 coisas acontecem que me chamam a atenção. Josué rasgou suas vestes, Josué prostrou-se com o rosto em terra, e Josué fez isso perante a arca de Deus. Rasgar as vestes significa apresentar-se diante de Deus desnudado. É rasgar seu coração, demonstrar seu quebrantamento, seu arrependimento, sua tristeza diante de Deus. O judeu rasgava suas vestes quando eles viviam momentos de uma alta intensidade emocional, pela perda de alguém, por uma palavra dada por alguém. Normalmente caracterizava sentimentos de angústia, de tristeza, de ofensa. Então ele se rasgava as vestes como quem quer dizer: Deus, eu não tenho nada a esconder. É isso. Rasga as tuas vestes diante de Deus. Não tenha vergonha de se desnudar diante de Deus. Nós cristãos temos o hábito de vivermos com máscaras. Nós chegamos nas igrejas e transmitimos sempre uma imagem de santidade, de perfeição. Casais que estão vivendo brigas, contendas, mas que quando você os encontra na igreja, estão de mão dada, sempre sorrindo, e você acredita que eles estão super felizes. Na igreja ninguém fala dos seus fracassos, mas a palavra de Deus diz assim para nós, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para que possamos ser curados. Confessar os pecados é você rasgar as suas vestes, é você se desnudar ao outro, mostrar suas fraquezas, suas taras, traumas. Mas nós temos medo de fazer isso, porque a gente olha para o outro e acha que o outro é santo demais. Não conseguimos olhar para o nosso irmão e pensar que ele pode ser um pecador como eu, pode ter pensamentos mundanos como o meu, pode ter erros como o meu. E nos escondemos e perdemos a cura. Rasga as tuas vestes perante Deus, em primeiro lugar. E lembre-se que o teu irmão é um instrumento de Deus também para ajudar você a curar. Não tenha vergonha de rasgar as vestes dos teus irmãos. Tem alguém com quem você possa ter essa aliança? Depois ele prostrou-se o rosto em terra. A atitude de se prostrar é uma atitude de adoração. E adorar é se render plenamente ao objeto adorado. Josué rasga suas vestes, mostrando a sua vergonha diante da derrota, a sua grande tristeza por aquele fato. Mas ele se prostra diante de Deus, de vestes rasgadas, envergonhado, entristecido, mas se rendendo plenamente ao Senhor Todo-Poderoso, dizendo: eu dependo do Senhor. Eu trago diante do Senhor vitória, mas também trago meus fracassos. E quando eu adoro plenamente ao Senhor, com tudo que eu sou, incluindo meus erros e falhas. Ele vai se entregar para que Deus possa mudar aquela vida, aquela situação, restaurar a vida dele. E ele faz isso perante a arca do Senhor. A arca do Senhor simboliza o que é a presença de Deus. Então nós devemos rasgar nossas vestes. Nós devemos nos prostrar diante de Deus. É isso que Josué nos ensina. Quando você estiver tomado pelo sentimento da derrota, do fracasso, ter experimentado uma perda na sua vida, rasga as suas vestes diante de Deus. Se prostra a Ele, entrega tudo a Ele. Faça isso perante Ele. Josué decidiu não nutrir um sentimento de derrota, mas de humildade e entrega a Deus. E não importa qual derrota você tenha experimentado na sua vida, não importa em que área você foi derrotado, Deus espera que você o busque de coração para levá-lo a uma nova experiência de vida. O terceiro princípio se encontra em Josué, capítulo 7, versos 7 ao 9.
Eu chamo esse princípio de alinhar seu coração ao coração de Deus. Este princípio se encontra na oração de Josué. Josué, no versículo 7, demonstra estar confuso. Ele não entende por que Deus permitiu a sua derrota. E muitas vezes nós não entendemos porque experimentamos derrotas em nossas vidas. Não entendemos porque perdemos um filho, ou uma mãe, um pai, um marido, esposa. Não entendemos porque abrimos um negócio cheio de sonhos e de repente aquele negócio não dá certo. Há tantas coisas que não entendemos. Josué estava confuso. Porque a palavra que ele sabia de Deus era que eles iriam tomar aquela terra. Então ele entendia, claro, eles seriam vitoriosos, mas por que agora dentro daquela pequena cidade estão derrotados? Mas em meio que a derrota, José alinha o seu coração com o coração de Deus. Em meio à confusão que ele sentia, ele resolve olhar e se preocupar com o nome de Deus. E precisamos entender isso. Nós precisamos entender que muitas vezes no fracasso, nós somos tomados por diversas perguntas, por quê, e nós não temos muitas vezes resposta. Mas é importante nós alinharmos nesse momento nosso coração ao coração de Deus. É importante nesse momento deixarmos de nos preocupar com o nosso coração e nos preocuparmos com o coração de Deus. Veja, no verso 8 e 9, Josué demonstra isso. Josué não está ali orando mais e falando, Deus, o que vai ser de mim? Que vergonha eu vou passar? Não. Ele pergunta sobre Deus, o que dirão sobre Israel? E o que dirão sobre o teu nome? Ele está preocupado com Deus. Ele está agora tentando, então, exatamente alinhar o seu coração ao coração de Deus. É o seu nome que está em jogo, Deus. Eu quero acertar, fazer sua vontade, porque o seu nome está em jogo. Você entende isso? Israel era a nação que Deus escolhera para fazer grande o seu nome. E Deus havia falado isso para Josué. E Deus havia prometido isso a Moisés quando ele disse, eu escolhi essa nação para ser um reino de sacerdotes. O que seria agora do nome de Deus diante desse fracasso? Essa era a preocupação de Josué. Deus tem um propósito para mim e para você. Assim como ele tinha um propósito para a nação de Israel. E Deus pretende que sejamos testemunhas de seu amor. Que proclamemos a salvação em seu Filho Jesus Cristo. E que tipo de testemunho você tem apresentado às pessoas ao seu redor? Você tem feito o nome de Deus grande com seu testemunho? Quarto princípio se encontra em Josué, capítulo 7, verso 10 até o verso 13. Eu chamo agora este princípio de ter atitudes corretas. Versículo 10 inicia assim, levanta-te. Por que está aí prostrado sobre o teu rosto? Uma vez que você se depara com a derrota, é natural que você se entristeça e queira fugir de todos, assim como Josué. É preciso então buscar a Deus, redirecionar seus pensamentos e desejos novamente. E uma vez que você passou por essas etapas que nós falamos, é preciso dar então o último passo para virar o jogo. É preciso se levantar e voltar à guerra. Tua empresa faliu, você ficou envergonhado, entristecido. Não aceite a decretação da sua derrota. Rasgue as tuas vestes diante de Deus. Prostre-se, o adore, se renda plenamente a Ele. Faça isso na presença dEle. Agora, o tempo do luto, do choro, tem que ter um fim. E Deus diz então agora, levanta-te. Ah, meu casamento não deu certo. Eu não quero mais viver uma relação com outra pessoa. Saia do luto, levanta-te. Seja qual for a área em que você foi derrotado. Chega um momento que você precisa sair do luto. É preciso levantar, erguer a cabeça. E é o que Deus falou para Josué. Levanta-te, por que está aí prostrado? Deus está te falando hoje, por que está aí prostrado? Você não pode ficar a vida toda prostrada por causa de uma derrota ou de uma perda. Fé é levantar-se e continuar a acreditar na possibilidade de alcançar aquilo que lhe fora proposto. Abraão morreu esperando possuir a terra prometida, mas nunca desistiu da possibilidade de um dia possuí-la.
Chega de ficar prostrado. Levanta. É hora de colocar a fé em prática. Você decidiu se levantar? Agora é necessário avaliar o porquê você fracassou. Versículo 11 começa dizendo: Israel pecou, violou a aliança que eu lhe dei. Onde que erramos? Por que não deu certo o casamento? Por que não deu certo o negócio? Por que estamos afundando em dívidas? É preciso avaliar para não cair no mesmo erro. Não se volta ao combate de qualquer maneira. Precisa-se ter uma atitude diferente para que você não sofra a mesma derrota. No caso de Israel, a avaliação os levaram a descobrir que perderam a batalha porque estavam em pecado. E Deus mesmo indicou isso para o povo. Deus pode te orientar e te ajudar a avaliar onde está seu erro. Uma vez feita então a avaliação, é preciso você agora combater esse erro. Atacar este erro. Versículo 13 nos mostra então que agora Deus ordena o povo a santificar-se. Essa era a maneira deles combaterem o erro, o pecado, retirarem deles o pecado. Qual é o seu erro? Aonde está a sua falha? Uma vez que você descobrir isso após a avaliação, então você vai trabalhar para não cometer mais esse erro. Você vai lutar dia a dia para que aquele erro não faça mais parte da sua vida. Pode ser que você esteja perdendo o jogo hoje na vida conjugal. Pode ser que você esteja perdendo o jogo nos negócios, no relacionamento com seus filhos, ministerialmente, financeiramente. Contudo, você pode virar o jogo. Lembre-se destes passos que estudamos e aplique-os em sua vida. E não se esqueça que a aplicação destes deve levar em conta uma atitude correta de seu coração. Um desejo verdadeiro em acertar a vida a partir de uma confiança plena em Jesus Cristo. Jesus irá te ajudar a virar o jogo.